golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Pedi vocês um pouco de desculpa aí do cenário, tô desde 1h30 da tarde na rua, já são 7, lá vai fumar essa hora que eu tô gravando para vocês, não tenho hora para chegar em casa ainda, então vamos fazer aquele vídeo aqui de dentro do carro, mas com aquela qualidade nas informações, tá? Então, agradecer vocês aí a paciência pelo cenário. Segundo ponto, lembrar vocês que amanhã tem Vasco da Gama e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e temos início da rodada também. Então, vocês que quiserem fazer suas apostas esportivas, façam lá na 1xBet. Usando o nosso cupom promocional, vocês ganham bônus até de R$ 1.200 no primeiro depósito. O cupom promocional é Futebolaço com Temudo e CO no final. A 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. E tem um cardápio muito variado aí de ligas e de campeonatos para vocês apostarem. É uma empresa muito séria. E além disso, vocês também ajudam aqui o meu trabalho. Na hora de fazer apostas esportivas, pensem em 1xBet, beleza? Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Bom, esse vídeo aqui eu não vou participar muito, porque vai falar quem eu acho que tá precisando falar um pouco nesse momento, que é o Luiz Melo. Teve um evento muito importante que aconteceu hoje pela manhã em Brasília, o Júris Esporte completou 10 anos e foi uma bancada ali para se discutir sobre questões jurídicas, jurídico-tributária, etc. E foi discutido também sobre a questão da SAF. O Luiz Melo foi convidado para discursar nesse evento aí, digamos, tanto que foi lá na OAB, né? Um evento jurídico, não, porque não de uma certa forma, né, para se trocar informações e se relatar os problemas hoje jurídicos que existem no Brasil. E o Luiz Melo relatou como tem sido trabalhar dentro da Vasco da Gama SAF, quais são as dificuldades que eles têm, e também eles vão relatar um problema de insegurança jurídica, né, que vem acontecendo no Brasil. E aí aqui eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que posteriormente o Luiz Melo vai falar, porque na hora que ele começar a falar, você vai ligando os pontos. Para quem não entende, a CNRD é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, é quando um atleta, né, ele tem algo a receber do clube e ele consegue entrar na CNRD para receber do clube esse pagamento. Caso o clube não efetue, ele consegue ali, através da FIFA, emitir um transfer ban no clube. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos. Vocês lembram quando o Vasco fechou a contratação do Alex Teixeira ano passado e em cima da hora apareceu o transfer ban do Maxi Lopes? O Vasco ficou 2 semanas sem poder inscrever jogador e o Vasco teve que pagar à vista R$ 5 milhões. À época até o Salgado tirou parte desse dinheiro do bolso. Então, assim, algumas situações de cunho jurídico, segundo o Luiz Melo, tem atrapalhado aí os clubes e também as SAFs. E, inclusive, para quem não está acompanhando, né, e vocês como vascaíno acabam naturalmente acompanhando mais o Vasco, o Botafogo há 5 meses não paga o RCE porque está tentando forçar os credores a fazer um novo acordo, né? Discuti com vocês aquela questão da taxa de juros, da Selic está alta também. Enfim, existem algumas discussões acontecendo, como, por exemplo, a questão do RCE, né, que o Luiz Melo vai discursar daqui a pouquinho com relação à CNRD, né? A norma diz que você tem que pagar todas essas dívidas cíveis e trabalhistas ali dentro, já a CNRD entende diferente. E ele cita que mais ou menos hoje de 30% a 40% de toda a receita do Vasco tem sido destinada só para pagar essas dívidas de forma tarimbada, né? Algumas inclusive já saem descontada direto da fonte ali. Então, basicamente, de tudo que o clube arrecada, tem sobrado de 60% até só 70% para você investir no futebol e também cobrir custos operacionais. Então vai ser legal ouvir o Luiz Melo explicando do ponto de vista administrativo como é que tem sido a gerência
de uma SAF e os problemas jurídicos que se encontram dentro do país, e ele vai citar o termo aí, due diligence, né, que é o levantamento que é feito e as arestas que são levantadas antes de se tomar uma decisão para saber se você tem segurança jurídica ou não para fazer um certo investimento. Mas ele vai alegar que foi feito tudo bonitinho, mas o Brasil tem algumas peripécias aí, a tal da insegurança jurídica para alguns temas, ao ponto dos investidores estarem começando a ficar um pouco receosos aí de pisar no Brasil, porque se combina uma coisa e na prática às vezes acontece coisas diferentes. Nós temos visto casos de jogadores, ele cita um exemplo do Botafogo, um jogador de basquete, que tem furado a fila do RCE e tem ido de outras formas, alguns até na CNRD, e ou você paga ou você penhora ali o clube. Por exemplo, a situação do Maxi Lopes teve que ser paga à vista, 5 milhões de reais só nessa situação. Enfim, acho que eu já falei bastante, consegui esmiuçar alguns detalhes, então vamos ouvir o Luiz Melo com a sua participação lá nessa conferência em Brasília da OAB. Importante salientar também que ele cita do ponto de vista do administrador como é que é lidar com trabalhar com todas essas situações, sendo que você não está isento do ambiente externo. E aqui eu posso dar algumas situações também que ele cita a imprensa, que a imprensa não entende muito bem o que está acontecendo. Sobre a imprensa, eu posso fazer imprensa barra torcida, juntar ambos numa linha só, até porque a torcida se informa pela imprensa. O que acontece? Esse ruído que você está falando de comunicação, muitas das vezes é gerado por vocês mesmos, porque a gente está pedindo uma nova entrevista coletiva para tirar algumas dúvidas e nesse momento vocês não querem falar. Foi o Osório lá atrás que citou que o Vasco teria dois potes, um para investimento e outro para pagar dívida, né? E já nesse momento agora a gente está ficando com um pouco de dúvida se tem dois potes mesmo ou não. Eu até já falei que eu tô começando a achar que não são dois potes, é um só. Enfim, então o que você fala do ruído da imprensa, às vezes é problema de comunicação de vocês mesmos. Segundo, ele cita aí a questão do torcedor que ele cobra título, ele não quer saber, não tá nem aí para finança, ele quer que o time entregue dentro de campo, e a gente sabe que torcedor é desse jeito mesmo. E ele cita também, até que como se fosse uma espécie de poder paralelo, ele cita até os influenciadores, que eu me incluo nessa categoria também. Ele alega que os influenciadores não têm uma linha editorial. Eu acho que ele está querendo dizer no sentido de assim, não segue uma ética, uma norma, uma coerência, trazer só aquilo que é verídico e pautar em cima de fatos. Ele cita também o exemplo da questão de que o Vasco vai estar no ano político, enfim. Então assim, são situações de fato complexas e complicadas, e ele vai usar o termo de que ele se sente às vezes um peixe dentro do aquário, tendo que lidar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, enfim, já falei bastante. Eu acho que com um pouco das pitadas que eu dei aqui, vocês vão começar a entender algumas coisas conforme ele for explanando dentro desse evento, beleza? Então vou deixar com vocês agora aí o Luiz Melo, dentro do Juris Sport, lá na OAB em Brasília. Agradecer o convite do Terence, do Minis Caputo. Muito obrigado. Um prazer estar de novo aqui. A gente esteve em Orlando a última vez. Eu sei que a gente, durante um tempo, não teve muitos eventos. É sempre bom estar nesse meio, entender como é que a gente pode contribuir. Hoje, sentado na cadeira, acho que tem muito conteúdo aqui. Eu vou tentar falar um pouco da parte pragmática do que o clube de futebol hoje está sentindo do outro lado. Eu tive a experiência de estar na associação. Então, a distinção que eu faço é a associação e SAF. Então, o Clube de Regatas Vasco da Gama, associação. Eu fiquei como CEO lá durante 2 anos, fui o primeiro CEO do Vasco da Gama, e entendi como é que era, e participei de todo o M&A e até realmente a aquisição da SAF, e deu para ver os dois mundos acontecendo nisso, e acho que essas discussões que a gente está tendo aqui são um pouco o que a gente vê no dia a dia. Então, de começo, quando a gente era associação, a expectativa de pagamento dos clubes era muito baixa, então você tinha um descrédito, você tinha várias vezes as penhoras, que até a gente tem começado, até pela justiça trabalhista, ainda não entender. Acho que é um processo nosso, inclusive dos clubes que hoje são SAF, explicar para todos os stakeholders o que está acontecendo, porque ainda ninguém entendeu. O mercado não entendeu, a imprensa não entendeu, a justiça não entendeu o que a SAF pode trazer de governança,
não dizendo que só porque um clube é uma SAF ele pode ser melhor que o outro que é uma associação. Existem associações que são muito bem geridas, com processos muito bem encavalados, e existem SAFs que agora estão começando, a partir de setembro. Então o Vasco, posso falar muito bem, porque eu estou nesse processo desde o começo. Desde setembro o Vasco está sentado lá, e a gente está tentando mudar um pouco o processo de profissionalização do Vasco, trazendo pessoas competentes para cada uma das áreas. E a gente se depara com vários problemas em ambos os casos, tanto na justiça trabalhista quanto quanto na parte fiscal. Quando a gente começa e faz uma SAF, faz um drop-down, já existe uma primeira descrença. Como é que você faz? Então o Vasco foi o primeiro clube a fazer um drop-down de ativos, e aí eu vou até utilizar um pouco do Dr. Juliano na questão dos ativos. A gente teve que fazer a transferência dos atletas no meio de um campeonato. Então os atletas eram considerados nos ativos, para que ele realmente pudesse jogar uma competição. Então isso já foi um primeiro problema que a gente encarou. Segundo problema que a gente encara até hoje são as dívidas fiscais que a gente tem. A associação tem as dívidas fiscais, a gente tem um acordo com a PGFN, e aí você cria a SAF. Pela primeira vez eles pediram para a SAF ser interveniente do contrato, porque você não consegue simplesmente fazer a transição. Mas ao mesmo tempo, como eu sou SAF, eu não consigo aceitar tudo que está por lá. Então a gente já teve uma primeira briga, e aí, por favor, a briga não é uma primeira conversa e do como você, primeiro a PGFN e os órgãos arrecadadores entendem que a gente vai fazer, e o segundo, como é que os investidores entendem que essa dívida vai estar no dia a dia. Você tem um terceiro ponto, que é a RCE. O Vasco foi o primeiro clube realmente grande a aderir a uma RCE, que foi algo muito complexo. A gente conseguiu isso em agosto do ano passado, trazendo para dentro o Tribunal Regional do Trabalho, a primeira, explicando como é que a gente ia fazer. Então a gente foi porque a lei da SAF foi criada para que quando as SAFs acontecessem, você pudesse fazer uma RCE. O Vasco conseguiu fazer uma RCE como associação, não existia nem SAF no primeiro momento. Então isso já foi um loop que a própria legislação deixou e a gente aproveitou. Então foi feita uma RCE com a associação. A partir do momento que a gente fez isso, ainda existia uma insegurança jurídica dos tribunais. Então eu tinha o pessoal do regime fiscalizador de execução, o REF, dizendo que o dinheiro deveria ser para ele pagar as dívidas. Você tinha uma RCE dizendo que o dinheiro tinha que ir para lá. E aí você começa a não ter fluxo, porque todo mundo queria o mesmo dinheiro. Um bolso, por mais que você tenha uma SAF, você ainda tem o mesmo problema. Então a gente começou a ter umas discussões, e eu tive um outro problema, que foi a CNRD, que a gente não está discutindo aqui, mas eu não vou entrar no mérito. Mas, segundo a primeira decisão que a gente teve da desembargadora Edith, toda a dívida deveria ser concentrada na RCE, inclusive a CNRD. E a CNRD foi contra isso. E aí eu gerei um problema, uma insegurança jurídica, que foi, a partir do momento que eu não paguei a minha dívida da CNRD, então eu tinha uma decisão judicial dizendo que toda a minha dívida deveria ser concentrada e a CNRD dizendo que ela devia ser separada. Quando eu coloco isso na prática, a CNRD fala, não, eu não vou entrar na fila normal. Eu tenho que pagar, são dívidas esportivas. Então eu vou te dar um transfer ban. E aí eu falei, então calma aí, eu tenho que cumprir alguma coisa. Você tem a CNRD dizendo que eu tenho que pagar, e eu tenho a justiça dizendo que eu tenho que pagar, tudo tem que ser centralizado, inclusive a CNRD. Falei, isso me deu um transfer ban. Eu fiquei durante 2 semanas impossibilitado de contratar jogador numa janela, porque existia essa insegurança jurídica. O que a gente fez? A gente começou a fazer regime de exceção, explicou a situação para a desembargadora Edith, do TRT da primeira região. Ela entendeu a nossa situação e depois abriu que a CNRD não deveria fazer parte do RCE e que deveria ser discutido mas durante 2 semanas a gente teve esse problema. Então, isso já é uma primeira discussão da SAF, associação, CNRD, RCE, trabalhista, civil. A gente ficou no meio de um buraco negro e a gente não conseguia sair, porque todo mundo queria esse dinheiro. Se a gente parar, uma segunda discussão que a gente tem todos eles têm algum percentual. Então, se eu analisar que eu tenho 20%, eu tenho que trazer para a RCE. CNRD eu tenho que pagar mais um X%. A PGFN eu tenho que pagar mais 5%. Quando a gente para analisar, eu estou hoje pagando quase 40%, 45%, vamos lá, 30%, entre 30% e 40% de minha receita bloqueada. Então, por mais que eu tenha uma SAF, eu já saio hoje com entre 30% e 40% de receita bloqueada no meu dia a dia, no meu corrente.
E existe uma segunda discussão que é o que é receita corrente mensal. Receita corrente mensal, você deve incluir ou não o direito de federativo de jogador. Então a gente vendeu um jogador na janela e você teve uma discussão dos credores do RCE se parte dessa receita corrente mensal deveria utilizar a venda de um jogador para isso. E isso travou. Então, de novo, gerou uma segunda insegurança jurídica. Eu estou falando que a gente tem 6 meses de SAF, setembro até agora, um pouco mais, mas eu estou falando de seguranças jurídicas que primeiro me deram transfer ban, segundo me deram uma suspensão no RCE, e aí minha comissão de credores já queria ter penhoras. Isso está começando a gerar, o meu investidor começa a não entender. Como é que eu faço negócio no Brasil se a cada hora eu tenho um problema diferente? Então a gente está citando vários assuntos diferentes, mas que no fundo tem o mesmo bolso, que é o bolso, é uma receita única que o clube, em alguns casos, como o Vasco já tinha sido até adiantado, então eu não tenho um fluxo normal, eu tenho que realmente depender um pouco do aporte do investidor, e a gente está correndo um pouco de... enquanto isso você tem um campeonato brasileiro, você tem uma torcida, você tem uma ânsia de títulos e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, sentado hoje na cadeira, e aí a parte pragmática um pouco, eu me sinto um pouco aquele peixinho num aquário, né? Todo mundo está querendo algum passo. Eu chegar hoje em aspectos trabalhista e tributário, a Receita quer uma parte, a parte trabalhista quer outra parte, a torcida quer a título, a imprensa não entendeu onde a gente está falando, a torcida de uma forma geral, assim, aí eu tenho a parte do conselho que não impacta no dia a dia, mas é ano político no Vasco, então impacta sim, porque eles têm realmente acesso a influenciadores, que é uma outra... É um quarto poder hoje, é um quarto poder e meio, porque a gente está falando já dos influenciadores que não tem uma linha editorial, então começam a falar o que quiser. Eu acho que a minha ideia inicial, acho que nessa introdução seria a parte prática do futebol, que são os clubes, estão sofrendo um pouco com todas essas inseguranças jurídicas. A gente hoje, eu não consigo dizer para o meu investidor que o RCE está totalmente blindado, que eu não vou ter penhora, porque se eu parar um clube do lado, que é o Botafogo, que já virou SAF há mais tempo que a gente, um jogador de basquete entrou entrou numa ação judicial contra o Botafogo, um jogador de basquete antes da SAF, e agora estão querendo penhorar o dinheiro da SAF. Ou seja, aquilo tudo que a gente bloqueou e blindou para que o investidor tivesse a segurança jurídica de investir no Brasil, não está acontecendo. Então, acho que são pinceladas que eu queria dar aqui, iniciais, de como hoje o investidor, o clube, sofre, porque você tem tanto insegurança fiscal, como trabalhista, como de forma geral. E aí, se você discutir que a Receita ainda vai entrar mais porque ele não entende, porque a partir do momento que eu não sou mais uma associação sem fins lucrativos, eu sou uma SAF, eu busco lucro, mas esse lucro ele vai sair, acho que no nosso planejamento, ele vai sair no ano 4, no ano 5. Nos primeiros 3, 4 anos, o nosso business plan é totalmente negativo. Eu tenho que botar mais dinheiro do que sair. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado nessa transição. E isso vai trazer um pouco de problemas, mas que hoje eu não consigo antecipar. Assim. A gente consegue discutir vários, mas na parte prática a gente vai demorar um pouco para saber os problemas que vão acontecer. E isso afugenta investidor internacional. Então, toda vez que eu vou para fora... É seguro fazer negócio no Brasil? Você consegue me dizer que realmente o investimento vai ser feito para isso? Eu não consigo hoje dizer que sim. Porque sempre tem uma penhora, sempre você tem um pagamento de imposto diferente, sempre acontece algo que você, por mais que tenha feito a sua due diligence da forma mais criteriosa possível, existem esqueletos em todos os clubes brasileiros. Então, até o ministro estava falando de um clube menor, que existe esqueleto, e uma canetada pode dobrar a sua dívida sem você ter feito nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente quer melhorar o ambiente, o arcabouço como um todo, o mercado do futebol, a gente tem que dar um pouco mais de segurança para esse mercado. E hoje a gente não consegue ter. Primeiro, mais uma vez, agradecer. Acho que a bancada trouxe outros elementos que, com certeza, com a doutora Gisele lá, a gente vai analisar, ver como é que a gente já pode endereçar. Acho que tem bastante coisa para pensar como é que vai ser o futebol daqui para frente. Sabendo que o dia a dia já é complicado. Assim, os clubes, por mais que virem SAF ou não, hoje eu posso falar como uma SAF, a gente sempre pensa na próxima semana, no próximo mês, mas pensando que o futebol, agora, por exemplo, vou ter que sair para uma discussão sobre liga, que também muda tudo, então é uma outra discussão que também vai trazer vários ambientes jurídicos diferentes, interpretações, como é que isso acontece dentro de um monopólio, não é, CAD, você começa a trazer
uma outra complexidade a um mercado que ele nunca foi tão bem regulado, está começando a ser. Então, como é que a gente vai se adaptar? Acho que é uma oportunidade para quem está entrando, para quem já está dentro, para realmente que esse futebol brasileiro atinja os 4% do PIB, e eu acho que muito mais, porque é um mercado exportador, mas se a gente tiver dinheiro aqui, a gente consegue realmente reter os talentos, e a partir do momento que a gente retém os talentos, a gente consegue melhorar o nosso produto, que é o futebol brasileiro. Mais uma vez, obrigado. Bom, galera, então é isso, tá feito o registro aí, quero ouvir vocês, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, se vocês entenderam, não entenderam, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu comentasse, fizesse uma análise para o próximo vídeo, mas enfim, acho que foi importante, pelo menos para o Diego, ouvir um pouco dessa palestra aí da fala do Luiz Melo. O evento como um todo tem 2 horas e é discutido várias situações. Eu vou até ver se eu pego para assistir o evento como um todo, porque ali você começa a entender um pouco mais de juridiquês. Ele cita, por exemplo, a questão da Liga, da Libra, da complexidade que se dá um pouco para resolver essa situação hoje. Eu vou ver se eu consigo assistir. Vou ver não, obrigação minha profissional, eu vou ter que assistir para ver se eu consigo extrair um pouco mais de informação, porque outras pessoas importantes de outras áreas ministraram também sobre temas importantes aí sobre o direito e esses problemas que vem acontecendo hoje. Apesar de eu não dominar o direito, mas eu acho que algumas coisas, mesmo a gente não sendo especialista, dá pra gente conseguir absorver. Inclusive, recomendo, quem quiser assistir, né, o evento como um todo, de repente tem vários advogados que me acompanham aqui no canal, que tem familiaridade com o assunto, seria interessante para vocês até formar a opinião de vocês, ouvirem a palestra como um todo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, em volta, nós tamo junto, valeu, fui!